Então, gente, olha, teve um probleminha no convite lá. Na realidade, eu fui fazer uma alteração, que hoje nós estamos fazendo uma aula dupla, digamos assim, porque tem 3 alunos da pós-graduação minha que eu falei, não, nós vamos assistir essa aula aí para que tem muito a ver com o que vocês estão fazendo, ou pelo menos vai ajudar o que vocês estão fazendo. Então eu fui mexer lá para aceitá-los, né? E alterei, sem querer, alterei lá, e essa alteração mudou tudo lá e ficou segunda-feira, parece que não tem aula. Mas volta tudo ao normal, tá, gente? Não tem. Depois eu vou ajeitar isso lá, então vai ficar segunda e quarta da mesma forma, não muda nada, tá? É só porque deu um problema lá, mas nós vamos continuar fazendo isso, hein? No mesmo horário, vai ter sempre essa data, esse horário certinho lá. Eu vou corrigir só isso aí, tá? Bom, hoje eu começar para vocês falar um pouquinho, até essa matéria, foi uma matéria que quem fez engenharia econômica comigo já viu alguma coisa, que é essa parte de risco e retorno. Por que eu estou entrando nisso aqui? Porque nós vamos ver, não sei se hoje ou na próxima aula, a gente vai ver essa questão de como que isso funciona, né? Esse conceito risco e retorno, aí entra um pouco no conceito de Markowitz, e aí depois a gente vai fazer otimização de uma matriz de Markowitz, né? Otimização de processo de risco e retorno e tal. Então eu vou dar essa conceituação para a gente na próxima aula ser é, é, mais prático. Aí eu vou dar mais um exercício, um modelo para vocês, né? Vou fazer um exercício aqui para vocês entenderem que tem tudo a ver com o que eu vou cobrar de vocês. É uma das coisas que eu vou cobrar de vocês, tanto o pessoal da pós como o pessoal da graduação. Então, que eu vou cobrar de vocês isso também. Então, primeiro aqui é uma conceituação, basicamente. Depois, na próxima aula, a gente vai entrar num exemplo, num modelinho, um exemplo que vocês vão ficar mais entender um pouco melhor, talvez, algumas coisas que ficarem meio obscuras aqui dentro, tá? Não sei se o professor Nelson conseguiu entrar aí. Tá aí, Nelson? Então, assim, Opa, beleza, Nelson. Então tá. E, Nelson, é até bom você estar ouvindo aí, porque eu acho que seria conveniente depois, eu daria essa aula, daria uma aula de exemplo, um exercício, um exemplo, e aí talvez seja interessante você entrar com a aula de otimização, aquela aula de otimização que você dá, que aí tem tudo a ver com o que nós vamos ver aqui. Quer dizer, eu vou fazer pelo Excel e eu peço a gentileza de você combinar um dia, ou quarta-feira, ou na outra semana. Quarta-feira não, porque eu queria aproveitar que o pessoal da pós-graduação possa participar. Me parece que quarta-feira vocês têm um problema, né, Rodrigo? Tem um encontro com a professora A Simone. professora Simone ela vai fazer uma aula de reposição nessa Tá, quarta agora, né? Nas outras ainda não tem nada definido, professor. tá bom. Então a gente, não, a gente vai ser faz isso. segunda-feira que vem. A gente faz isso na segunda-feira, exatamente. O professor Nelson vai passar na segunda-feira. Aí o que que eu faço? Na terça-feira, amanhã eu dou aula para vocês, 3, né, da pós. Eu dou essa aula que eu vou dar na quarta-feira para o pessoal da, é, da gestão de risco da graduação. Então, a aula que eu for dar na quarta, gestão de risco da graduação, eu dou terça-feira para vocês, tá bom? Então, continua a aula de terça com vocês também do GRAF, tá? E eu dou a mesma aula na quarta-feira. Quem quiser assistir de novo, viu, gente, de gestão de risco, ou o pessoal da pós quiser assistir de novo, vou dar a mesma aula na terça e na quarta. E aí, na segunda-feira, o professor Nelson entra dando. Aí vocês vão entender legal, bem, até a aplicação do Risk Simulator, né, da utilização do Risk Simulator, da facilidade de utilização do Risk Simulator no processo, né, nas aulas, tá? Então, fica assim, fica marcado terça-feira com o pessoal do Graf e quarta-feira o pessoal de gestão de risco normal, tá? A aula de vocês é normal. Segunda-feira o pessoal do Graf volta, tá? Segunda-feira vamos ter aula de novo
aqui novamente na próxima semana, exatamente essa turma, só que a aula vai ser do professor Nelson, só do professor Nelson, aí já começa a aula com ele, tá bom? Então vamos lá. Então, eu vou falar um pouco sobre isso aqui, mais uma parte conceitual, tá, gente? Hoje é mais uma parte conceitual, não tem tanta exercício, nem tanto exemplo, nada disso, é mais um conceito, tá? Então, determinação do risco e do retorno, a influência da diversificação no risco e retorno dos investimentos, tá? Então, vamos lá. Risco e retorno. Fala-se em risco quando a variável aleatória tem uma distribuição de probabilidades conhecida. E incerteza quando essa distribuição é desconhecida. O professor Nelson já falou tanto para as duas turmas essa diferenciação e explicou bastante até a visão dele, né? Ou melhor, visão. Eu não vou nem discutir aqui se é a visão mais certa ou mais errada. Eu tenho uma visão um pouco limitada em relação, mais limitada, né? Ele tem uma visão muito mais abrangente, mas sem problema nenhum. Mas o que eu queria que vocês entendessem é que quando você tem uma distribuição, você tem uma visão de risco, né? Você consegue ter um controle daquilo, né? Incerteza a gente não tem nada, a gente não tem informação nenhuma. Então é isso que eu queria deixar claro, até para a gente entender um pouquinho o que a gente está falando aqui. Na questão matemática, né? Então as distribuições de probabilidade de retorno, por exemplo, você tem algum evento, né? Aí o evento ele tem uma probabilidade de ocorrer, tá? Então, eu tenho a probabilidade e um retorno. Então, por exemplo, vamos supor, 15% das vezes em um determinado ativo, vamos falar de ativos aqui, ou de situações, de eventos, né? Eu tenho menos 2% de retorno. Eu tenho 0%, 20% das vezes, né? Eu tenho 0% de retorno, 10% das vezes 5% de retorno. Veja que eu tenho uma distribuição de probabilidade nesse título A aqui, né? E 15% das vezes eu tenho 10% de retorno. Então, eu tenho uma distribuição de probabilidade para cada desses 4 eventos, né? Que perfazem 100%, né? De probabilidade de ocorrência. Isso aqui é uma coisa mais qualitativa com números, né? Então, mais ou menos isso. Eu estou trabalhando um conceito qualitativo, mas com valores numéricos. Aqui o título B é a mesma coisa, eu tenho 4 eventos, tem essa distribuição de probabilidade e o retorno dessa maneira aqui, tá? Então eu tenho, aqui seria outro evento, né? Título B do evento para cá, título A desse evento até aqui, né? Então eu tenho o evento, a probabilidade dele e o retorno com que ele aparece. Se eu quisesse a média disso aqui, era a probabilidade vezes isso, e somava tudo essas multiplicações, né? 10% vezes menos 5%, 40% vezes 10%, somaria essas multiplicações, eu daria o retorno médio, né? Digamos assim, do meu título, né? Retorno médio do título A e retorno médio do título B, né? Então, a remuneração proporcionada por uma ação, um ativo, é a soma dos dividendos pagos mais os ganhos de capital, que é a valorização da ação. Então, aqui eu estou definindo o que é retorno, tá? O retorno percentual de um ativo, né, é a remuneração dividida pelo preço inicial da ação. Então, vamos lá. Vamos a um exemplozinho aqui, ó. Compra de um lote de 100 ações. Preço de compra, 37 por ação, R$ 37 por ação. Dividendos pagos pela ação, 1,85. Valorização da ação, 3,33. Ação ao término do prazo de um ano, o valor da ação é 40,33, que é 37 mais 3,33 dá 40,33. Isso sem contar o dividendo, tá? Eu só estou contando a valorização dela, nesse caso aqui, tá? Então, na realidade, como é que funciona isso? Eu tenho aqui a compra de 100 ações a 37, paga-se 1,85 de dividendo e o valor por ação em um ano, 40,33. Então, eu tenho 1,85 e 4,033. O ganho de capital seria 4,33 menos 3,700 dá 333. Mais os dividendos, né, de 100 ações, dá 185, eu somo, né, esse 336 com 185 dá 518. Então, na realidade, o retorno percentual disso é 518 dividido por 3.700 vezes 100 dá 14%. Né? 3.700 foi o início, eu tive 185 de valorização e tive 333
de dividendos e 33 de valorização. Então, retorno dessa. Só para vocês entenderem o que é o conceito de retorno. Muitas vezes eu não tenho dividendos, eu só tenho, então, a valorização dela. Mas nesse caso aqui, o ganho é 14%, porque eu estou considerando o retorno, o dividendo também, tanto a valorização como o dividendo. Né? O retorno acumulado é o retorno que o investidor ganharia se mantivesse o investimento por um período de T anos. Então, caso o retorno durante o ano T seja RT, o retorno acumulado ao término de T anos será o seguinte. Então, seria 1 mais R1, 1 vezes 1 mais R2, e assim por diante, que é o cálculo do juros compostos, né? Menos 1, aí eu vou ter o retorno, né? A taxa de retorno disso aí, né? Chamado, desculpa, taxa de retorno. Então, o retorno histórico acumulado, né? Por exemplo, eu tenho aqui ano 1, ano 2, ano 3, 17, 3 e 15. Se fosse o geométrico, como nós vimos anteriormente, é 1 mais 12, 0,2, né? Vezes 1 menos 0,003, que esse aqui é negativo, vezes 1 mais 0,06. Menos 1 dá 17,33. Então, esse aqui, na realidade, é o retorno geométrico, né? O retorno geométrico médio seria a raiz cúbica disso, diminuindo de 1 dá 5,47. Então, o retorno médio durante o ano seria de 5,47. Se eu fosse falar em média aritmética, eu teria um retorno médio que esse mais esse mais esse, muito simples, né? Dividido por 3 dá 5,67. Veja que isso dá maior, óbvio, né? O retorno aritmético sempre, a média aritmética sempre é maior que a média geométrica, tá? Então, o retorno, mas o retorno mais utilizado normalmente é a média aritmética mesmo, é a soma de tudo dividido, né? Então, o retorno médio é a soma de tudo, como eu estou dividido por T. E o desvio padrão, esse é o conceito de risco que nós temos, tá? Que foi amplamente usado lá com Markowitz, que é o quê? Eu tenho o retorno do ano 1 menos o retorno médio ao quadrado, menos, ou mais, desculpe, o retorno 2 menos o retorno médio ao quadrado, mais cada um dos retornos, dos T's retornos, né? Raiz disso aqui. Então, raiz é desvio padrão. Se eu tivesse só isso aqui, sem a raiz aqui, ó, né, eu teria o que a gente chama de variância, né? A partir do momento que eu tiro a raiz, eu tenho o que a gente chama de desvio padrão. Né? Aqui é só um exemplozinho de alguma coisa que acontece, que assim, quando o preço da compra de uma ação é 25, está dando um exemplo, né? Bonificação de 50%, dividendos 2 por ação. Nessa ordem, o preço da ação após a bonificação, o pagamento de dividendo fica 23, normalmente diminui, né, a valorização dela para pagar o dividendo. E aqui tem alguns macetes, mas isso aqui também é coisa só para vocês entenderem alguns. Isso aqui, ó, por exemplo, se eu tenho preço de ação no mercado de 25, se a quantidade de 10 ações, eu tenho 25 vezes 10, 250, né? Se eu tenho o preço de 25, né? E tem uma nova quantidade, por exemplo, de ações pela bonificação de 50%, eu vou multiplicar 1,5, vai me dar 15 ações, 15 vezes 25 dá 375. Eu posso conseguir essa bonificação com uma desvalorização da ação, né? Aí eu dou uma quantidade teórica de ações devido aos dividendos, né? Não bonificação, sim dividendos. Então, dividendos eu dou 2 por 23, dá 16,3, eu tenho a mesma quantidade de ações fazendo uma estratégia de dividendo e não eu dou mais quantidade de ações para o acionista, né? E pago a mesma coisa. Então, isso é uma outra maneira de fazer as coisas, de certa forma, facilitar o aumento de ações, você dê mais ações e gasta mesmo valor, digamos assim, né? Você tem o mesmo capital.
né? E aqui ele está só mostrando essa bonificação, como é que se calculou isso aí, tá? Isso é mais uma curiosidade, tá? Eu não nem. Bom, então o retorno o que que é? O retorno esperado de um ativo é o retorno dele vezes a probabilidade com que ele pode ocorrer. Então, cada evento daquele ativo, né? Então, retorno médio, cada evento dele, como aqui a gente deu o exemplo daquele que tinha 4 eventos ali atrás, cada probabilidade vezes o retorno daquele evento, né? Que é o que a gente chama de valor esperado, né? Então, isso aqui é o que se chama de retorno esperado ou valor esperado. O PR é a probabilidade de ocorrência do retorno e o número de eventos ou retornos possíveis, né? E o N é o número de eventos ou retornos possíveis. Então, eu vou ter que o retorno médio ou retorno esperado é a probabilidade vezes o retorno daquele evento, né? A probabilidade de retorno daquele valor, somados, né? Todos eles, eu vou ter o retorno esperado daquele ativo, né? A variância, né, o desvio padrão é o que? É somatório da probabilidade vezes o retorno daquele evento menos a média ao quadrado, né? E tiro a raiz dessa soma toda, eu vou ter o que eu chamo de desvio padrão. Se eu não tirasse a raiz, seria a variância, que é o que eu chamo de variância ou desvio padrão, tanto faz, é o que eu chamo de risco de um ativo, né? Se eu tenho uma situação de um ativo e ele tem uma variabilidade, o risco é medido por essa. Como que eu vou medir o risco de um ativo? Né? Seja ele uma ação ou um investimento, alguma coisa. Como é que eu vou medir o risco? É pela variabilidade da sua expectativa do investimento. Eu tenho um investimento, mas tenho uma expectativa. Visto que aquela expectativa é uma expectativa, é um valor médio, não é um valor determinístico, né? Final, ele é um valor médio. Então, todos os valores que estão em torno daquele valor médio, né, que formam uma distribuição de valores, né, essa distribuição de retornos de valores, e a variância dessa distribuição, que é dada por essa, ou desvio padrão, que é dado por essa medida, é o que a gente chama de risco, tá? Então, como é que a gente faz o retorno de um ativo? É a média dele acontecer, né? A média dele acontecer em relação às suas probabilidades de cada evento dele, tá? No caso de risco, é pela mesma coisa, só que a média da variabilidade em relação à média, né? É o valor médio em relação à média da variabilidade. O que é essa média da variabilidade? É o que eu chamo de desvio padrão ou variância, tá? Então, a medida de variabilidade, isso foi Markowitz aí que foi o primeiro a falar mais ou menos, falar não, a medir, usar isso aí, né? Isso já se falava um pouco antes dele, mas de qualquer forma ele ganhou o prêmio Nobel por causa disso, né? Tá? Então é isso aí, é a medida de risco, é chamada medida de risco. Então vamos lá, se eu quero um exemplo, né? A partir do retorno da probabilidade apresentada, estima a média, que é o retorno esperado, e o desvio padrão, quer dizer, o risco da distribuição de retornos. Então, por exemplo, eu tenho um evento 1 que tem uma probabilidade de 20% de acontecer, o retorno de 5%. O retorno de 20%, ele tem 60% de probabilidade de acontecer, que é o evento 2. O evento 3 tem 20% de ocorrer. Isso aqui eu posso até estar fazendo em termos de é, como é que se diz? De uma estratégia, né? Então, eu tenho uma estratégia que 20% eu posso estar ganhando, ter um retorno de 5% no meu investimento. 60% a chance de ter um retorno de 20% e 20% de ter um retorno de 40%. Pronto, eu tenho aí uma estratégia montada. Qual é a média, a expectativa de retorno que eu tenho? Eu vou calcular a média. Como é que eu calculo a média? Probabilidade vezes o retorno. Beleza, aí eu tenho um valor aqui, outro valor aqui, outro valor aqui. Se eu somar esses três valores, né, esse vezes esse vezes esse vezes esse, somar tudo, eu vou ter 19%. Esse 19% é o retorno médio que eu estou tendo, a expectativa que eu tenho. Qual é a diferença de retorno médio e expectativa de retorno? Na realidade, é a mesma coisa, matematicamente falando.
Só que quando eu falo em expectativa, é porque eu estou falando de probabilidade, eu não estou falando de frequência. Veja que isso aqui soma 1, né? Eu estou falando de probabilidade. Então eu estou aqui especulando que a minha probabilidade, eu tenho probabilidade de 20% de ter um retorno de 5% do meu valor, do meu ativo lá. Certo? E assim por diante. Tá legal? Então, eu tenho, em média, considerando os 3 eventos, né, eu tenho em média 19%. E agora, qual é o risco que eu tenho disso aí? O risco eu vou calcular baseado no meu desvio padrão ou minha variância. Então, eu pego esse valor, tiro esse da média, que é 19, está aqui, ao quadrado, vou ter um valor. Faço a mesma coisa para esse evento aqui e faço a mesma coisa para o terceiro evento. Somo, deu esse valor, que é a minha variância. Veja que eu não tirei raiz ainda. Então, é variância. Se eu tirar a raiz quadrada disso aqui, eu vou ter o que eu chamo de risco, de desvio padrão. Ambos significam risco. Tanto a variância como o desvio padrão significa risco. Só que o desvio padrão é aquela coisa muito mais palpável. Por quê? Porque o desvio padrão eu posso raciocinar da seguinte forma: ó. Qual é a probabilidade de eu ter, qual é o retorno médio que eu vou ter? O retorno médio é de 19% em relação ao meu valor inicial. Digamos que eu invista 100 mil. O retorno médio que eu vou ter é de 19% dos 100 mil. Tá, mas qual é o risco que eu tenho? Ah, o risco que eu tenho é de 14,28%. Eu não poderia falar de 204, porque 204 não quer dizer nada. Ele é um valor super-avaliado, ele tem elevado ao quadrado e tal. Então eu tenho que tirar uma raiz, né? Na realidade, o 204 é 204 sobre 10 mil. Isso não quer dizer nada. Agora, se eu tiro a raiz, eu fico 204, raiz de 204 sobre raiz de 10 mil. Raiz de 10 mil é 100, então fica percentual. Então fica 14,28 sobre 100, que é 14,28%. Então eu tenho, em média, 14,28% de variabilidade, né? Então, daqueles 19 que eu tenho de retorno médio, eu sei que eu posso ter uma variação de 14,28. Né? Então, na realidade, eu posso ter 14,28 a mais, 14,28 a menos. Esse é média, tá, gente? Eu posso ter até 30% a mais ou 30% a menos. Não é? Isso é uma média, né? Uma média de variação. Por isso que a gente chama variância, é uma média de variação. Né? E essa variância é um conceito, né? Um conceito de risco. Tá? Bom, vamos lá. Alguma pergunta, podem me interromper, tá, gente? Por favor. Aí a gente tem algumas coisas em relação ao preço que eu vou falar. Como é que eu faço o retorno discreto, retorno contínuo? O que que é isso em relação ao preço, né, de um determinado ativo, né? Então, o preço de um ativo pode variar em diferentes escalas. Desta forma, a medida por retorno é passível de comparação. Então, tem o seguinte, olha, sendo o PT igual a PT menos 1, olha, essa palavra eu não gosto muito não, sabe? PT, isso aí me dá até arrepio. Mas esse aqui é preço no tempo T, tá? Então, assim, o preço no tempo T igual ao preço no tempo T menos 1, 1 mais RT. O que é isso aqui? 1 mais o retorno. Então, se eu tenho um retorno, né, de 17%, é 1,17, vezes o preço anterior, eu vou ter o preço atual. Não é isso? Então, eu posso dizer o seguinte, que o meu retorno, né, ele pode ser dado também, o retorno RT, né, ele pode ser dado, se eu for fazer uma aritmética aqui nesse processo, né, esse aqui multiplicado por esse, eu vou ter que o RT é igual ao quê? PT menos 1, isto é, o preço hoje menos o preço ontem, dividido pelo preço de ontem. Aí eu vou ter o que a gente chama de retorno discreto. Então, esse retorno discreto, eu posso achar. Como, gente? Olha, eu pego lá o preço, vamos supor, de um ativo. Lá na relação de ativos lá da Bolsa de Valores. Qual é o preço da Bolsa de Valores, né? O preço que a Bolsa de Valores deu no dia 10. Aí ela deu um preço, no dia 11 ela deu outro, no dia 12 ela deu outro e assim por diante. Aí eu vou ter um preço diário daquele ativo. Qual é o retorno? O cálculo é esse aqui. Eu pego o preço de hoje, divido pelo preço de ontem, diminuo de 1.
eu vou ter o retorno daquele ativo no período T, no período T, né? O retorno no período T. E assim eu tenho, né, uma série de retornos, né? É assim que eu calculo o retorno. E olha, gente, quando eu vou fazer qualquer tratamento estatístico de preço de ativo para avaliar regressão beta, avaliar como é que é, retorno médio, avaliar variância do retorno, ou risco, né, do retorno do ativo, eu uso o retorno, eu não uso o preço. Tá? Então, eu vou sempre trabalhar com retorno, até porque, se vocês tiveram lá estatística, lá na época, o que é isso aí? Isso aí, ele já, quando você faz isso, você faz a primeira diferença, você já deixa a série mais estacionária, né? Aí você consegue fazer regressões e outros modelos estatísticos que exigem estacionalidade na série, porque isso é uma série temporal. Então essa série ela tem que ter uma certa estabilidade, né? E essa estabilidade você consegue através do retorno, não do preço. O preço ele varia todo dia. O retorno eu consigo uma certa estabilidade, né? Muito embora as nossas séries brasileiras não tenham tanta estabilidade assim, mas de qualquer forma, considerando o retorno, você tem mais estabilidade do que o preço, né? Então, a série para você trabalhar estatisticamente, você usa retorno. Então, quando eu for dar um trabalho para vocês, calcula a regressão do retorno. Eu sempre vou falar retorno, mas muita gente pega o preço. Aí eu chego lá e falo assim, mas espera aí, você não fez a coisa mais importante que eu falei para vocês fazerem, que era o quê? Transforma tudo em retorno, né? Retorno da série. Eu não quero saber de preço. A instabilidade, a variância de preço, eu não me interesso. O que me interessa é a variância do retorno do preço. Quer dizer, o quanto que ele está me retornando, não o preço dele em si, né? Porque o retorno é um valor, na realidade, relativo. Esse valor relativo é que me interessa. Relativamente, quanto que ele subiu, quanto que ele desceu, né? E é essa medida que me interessa, essa medida que interessa ao investidor, tá? Então, fiquem bem claro isso. Então, isso aqui é uma forma de calcular retorno, tem outra, né? Mais interessante também, que é o retorno contínuo. Os negócios realizados no mercado financeiro eles são negociados em fração de minutos no mesmo dia, portanto, né? Então, vamos supor que eu tenha o preço 1 num determinado período de tempo, no início, né? Aí eu tenho lá o período inicial, o preço no período inicial, e 1 mais o retorno anual. Vamos supor que seja anual. Para o período de 2 semestres, eu vou usar isso aqui, P1 igual a P0, 1 mais retorno anual sobre 2, vezes 1 mais retorno anual sobre 2. Então, só para mostrar, isso aqui poderia ser 1 mais retorno anual sobre 2 elevado ao quadrado. Também poderia ser assim, não é isso? Para 12 meses, eu faria mensalmente. Então, o retorno anual dividido por 12, vezes 1 mais o retorno anual dividido por 12, certo? Quer dizer, na realidade, é 1 mais retorno anual dividido por 12 elevado a 12. Por quê? Porque eu vou pegar o retorno por cada mês, né? Então, ficaria isso aqui. Então, se eu for fazer isso para dias, eu também tenho dias, eu vou ficar com P1 igual a P0, 1 mais retorno anual dividido por N, elevado a N, conforme nós vimos aqui. Então, esse é o retorno contínuo, é a forma de retorno contínuo. Se a gente for ver esse retorno contínuo, eu posso transformar isso aqui nessa função, né? Então, P1 é igual a P0, 1 mais R anual sobre N, elevado a N. Como a capitalização é contínua e o limite de N tendendo a infinito, para essa função que eu tenho aqui, ó, eu tenho que é a mesma coisa que P0 vezes E, que é o neperiano, né? Elevado ao retorno anual. Então, o PT é igual. Opa, lá vem o PT de novo. Como eu falei para vocês, detesto essa sigla, mas é preço de hoje, menos o preço de ontem, vezes o E elevado a R contínuo. Então, se eu fizer o logaritmo disso aqui, eu vou ter a seguinte situação. R contínuo é igual ao logaritmo de PT sobre PT menos 1. Então, o retorno contínuo, diferentemente do retorno discreto, né? O retorno discreto eu faço 1 menos, né? Eu faço 1 sobre o outro menos 1. Esse é o retorno discreto. O retorno contínuo, o que eu faço? Logaritmo
do preço de hoje sobre o preço de ontem, né? Então, eu vou ter o tal do retorno contínuo. Tá? Então, esse normalmente vai ser o R que nós vamos usar. É o retorno que nós vamos usar para os nossos trabalhos aí. Quando eu for falar em ativo e tem retorno do ativo, eu vou usar essa medida. Então, só como um exemplo, eu tenho aqui o retorno discreto. Então, eu tenho aqui os preços, as cotações dos preços daquele ativo. No mês 1, mês 2, mês 3, até o mês 6. 48,20 sobre 47,30 menos 1. Aqui 48,90 sobre 48,20 menos 1. Aí eu vou ter os retornos. Está aqui. 1,90% e assim por diante. Tá? Aqui é negativo, tá vendo? Por quê? Porque ele, na realidade, ele diminuiu, né? Então eu tenho o valor negativo, né? 48,10 sobre 48,90, né? Menos 1. Eu vou ter negativo e assim por diante. Retorno contínuo, logaritmo desse sobre esse, né? Aqui, ó. Veja que não tem uma diferença assim muito significativa, mas tem uma diferença, tá? A preferência, gente, até por questão de cálculo, como hoje em dia tudo é Excel, tal, a preferência é muito mais fazer o retorno contínuo. Então a gente trabalha com retorno contínuo normalmente. Se eu quero a média, assim, se eu quero a média dos retornos, tá? Eu vou calcular a soma disso aqui, eu tenho a média de cada um. Se eu quero desvio padrão, eu calculo o desvio padrão desse aqui. Eu vou ter o risco, tá certo? Então, eu tenho o risco e retorno médio do mês 1 ao mês 6, certo? Ou do mês 2, né? Por causa do mês 1 ele fica prejudicado, né? Essa aqui são estimação de volatilidade, que assim, é só para mostrar para vocês que existe, como é que calcula, tá? Ó, o modelo de decaimento exponencial, que é esse Exponential Weight Moving Average, é uma forma alternativa de estimação da volatilidade na hipótese de que os dados mais recentes são mais importantes para a estimação do futuro do que os dados do passado. Porque aí ele tem um parâmetro aqui, ó, o lambda, tá? Que ele dá um peso maior aos dados mais recentes, dá um peso menor aos dados mais passados, né? Então, este modelo possui um peso maior ou maior importância, a observação do retorno de dias atrás. Existe, portanto, um parâmetro lambda chamado fator de decaimento. O valor de lambda vai de 0 a 1. Então, eu faço uma ponderação para dar uma. Isso é discricionário, tá? Ah, quanto que eu vou botar aí? Ah, eu ponho o quanto eu achar necessário, tá? Não estou dizendo que é uma coisa padrão, né? Ah, tem que ser um valor. Não, eu ponho e vou de certa forma, é, trabalhando com isso, né? Ponderando, né? Dando essa minha decisão de ponderar mais para os fatores. Na realidade, é um modelo ponderado. Os fatores mais recentes porque quando eu faço esses cálculos aqui, ó, de média, eu estou considerando, eu não estou considerando o fato dos dados mais recentes ter maior peso ou ter maior impacto, tá? Eu estou ponderando tudo com a mesma intensidade, né? Então, na realidade, para eu calcular o desvio padrão dele, o risco, né, eu vou calcular usando essa fórmula, né? Quer dizer, aqui na realidade, ponderando pelo lambda elevado a i menos 1, né? Sendo que n é o tamanho da janela, né, o número de observações, e vai de 1 a n, né? Então, i na realidade vai de 1 a n, então primeiro valor, segundo e assim por diante, né? Então, é somatório de lambda elevado a 1, depois lambda elevado a 2 e assim por diante, né, gente? Então, vai dando, que é um somatório, vai dando importância para cada um desses valores conforme o I. RT é o retorno observado e lambda é o fator de decaimento que a gente pondera, né? Essa é uma maneira, tá? De achar o riscos, não necessariamente só da variância em si, mas ponderando os valores mais recentes, considerando os mais importantes, né? Então, pode-se estimar o retorno médio. Eu tenho uma outra maneira de fazer isso, que é essa aqui. Quer dizer, eu posso usar essa fórmula aqui
ou essa aqui, tá? Que eu vou, veja que aqui eu calculo, isso aqui é a média, essa média aqui é esse valor aqui, tá, gente? É o somatório ponderado do R, e aí depois eu coloco isso aqui ponderado para calcular a... Ou então, se eu tenho uma média padrão, né, que eu utilize, aí eu posso usar essa média padrão, tá? Quando eu ponho o MI, gente, o MI é média, mas é a média populacional. O R barra é a média estimada. Então, eu estou estimando, ó, se eu não tenho esse MI, eu posso estimar esse Mi por esse valor aqui, que é o que ele está falando aqui. Se eu tiver esse Mi, uma média já conhecida, eu posso estimar a variância por essa média conhecida, ou média padronizada. Eu não preciso calcular a média. Ah, digamos que o retorno médio daquele ativo é tanto. Aí eu uso aquele retorno médio definido lá por alguém ou por algum cálculo antigo lá tal, né? E o resto é o mesmo procedimento, é usar essa fórmula aí, tá? Aqui uma outra maneira também, quando para lambda igual a 1, modelo de estimação mesmo do método simples de sigma, se n for grande denominador da fórmula é 1 sobre 1 menos lambda, e a fórmula final será essa aqui. Quer dizer, é uma outra maneira de ver, né, quando se n for muito grande. Eu posso utilizar esse tipo de cálculo aqui, que facilita também muito mais. E ele é, como é que se diz, convergente àquele valor. Então, aqui ele dá alguns exemplos, né, de acordo com aquela tabela de lá, e para lambda 0,94, né, e por essa última fórmula aqui, tá? Ele dá alguns exemplos, considerando alguns exemplos, tá? E veja que para 1,882 ele fica 1,88. Para 1,442 e 1,882 ele fica 1,86, e assim vai, né? Tá? Então, é só para vocês verem aqui a forma. Então, retorno contínuo e a volatilidade estimada, né, através do processo. Tá? Isso aqui é uma outra maneira de ver também, é o seguinte, indicador de risco que representa o percentual entre o valor máximo e o valor mínimo de uma série temporal de ativos. Então, eu pego o valor máximo, divido pelo valor mínimo, dividido por 1, dá isso aqui. Então, é só para eu ver a volatilidade, né, desse ativo num determinado período de tempo, que é o máximo drawdown. Você também pode usar como variância, né, como volatilidade, como risco, embora seja um valor muito mais grosseiro, digamos assim, tá? Outro downside risk, né, que ele também tem. Esse aqui, o downside risk, é o seguinte: é se você tem um ativo, você não quer saber valores abaixo de um determinado valor, né? Então, indicador de risco que representa o pessoal ter o valor máximo, valor mínimo de uma série temporal de algum ativo. Então, você tem também uma outra maneira de ver isso, mas aí você ou é zero ou ele não pode ser negativo, né? Então, retorno do ativo no tempo, retorno de referência é o retorno de um valor de referência ou benchmark adotado na comparação de investidor para medir o desempenho. Então, ele pega um valor de referência qualquer e calcula com esse valor de referência, de tal forma que você determina que não possa ser menor que aquele valor de referência. Então, por exemplo, eu não quero considerar valores negativos, né? Ou eu não quero considerar valores acima de tal valor, que aí para mim isso é muito bom. Isso não me caracteriza volatilidade quando eu tenho valores acima de um certo valor, né? Então eu tenho lá, ó, 10% para mim, acima de 10% eu não vou considerar isso uma volatilidade. Eu vou considerar volatilidade só que for menor que isso. Por quê? Porque para mim, se for acima de 10%, está ótimo demais, está muito bom. Então eu não vou colocar na minha. Porque o que acontece com a variância e o desvio padrão? Ele considera, às vezes, o meu ativo vai e sobe muito. Poxa, isso é bom, isso não é ruim. Então, isso para mim não é risco, né? O risco é só. O risco, na realidade, é a volatilidade, mas o cara pode estar querendo considerar. Isso quem usa muito tem bolsa de valores, né? O cara está querendo. Ah, não, eu quero contar o risco do que é de um determinado valor para baixo, né? Se ele for acima daquele valor, para mim isso não é risco. Isso é o que eu quero, né? Então, o risco para mim é quantas vezes ele fica abaixo de determinado valor. Eu posso até considerar como zero, né? Quer dizer, se for um valor positivo, eu tô muito contente. Então, para isso, para mim, não é. Isso é uma vantagem, né?
Então, vou considerar risco apenas o valor, a variação dele abaixo de um determinado valor. Pode não ser zero, mas pode ser próximo de 5%, sei lá, 2%, sei lá. Uhum. Então, eu faço esse downside risk, tá? Eu ponho um padrão, né? Bom, aí nós vamos falar um pouco sobre a teoria das carteiras, o modelo de Markowitz e os ganhos por diversificação. Basicamente, a finalidade de uma carteira é reduzir o risco por meio da diversificação. Considerando-se o caso particular de três ativos, A, B e C, o princípio de dominância representa o espaço risco-retorno. Tá? Então, nós vamos ver isso aí dentro de um gráfico bidimensional. Então, Markowitz viu isso aí, tá? Foi a sacada dele, né? Então, ele diz o seguinte: olha, se eu for fazer um gráfico bidimensional, retorno esperado nas ordenadas, e nas abscissas, o desvio padrão, ou risco, né? Então, eu tenho, por exemplo, olha só, eu tenho três ativos: ativo A, ativo B e ativo C. O retorno do ativo A é RA e sigma A. O retorno do ativo B é RB, né? Retorno médio, né? Por isso que é R barra, né? R barra B, né? E sigma B. O retorno do ativo C é R barra C com desvio padrão sigma C. Olha aqui, o que acontece com B e C? B e C é o seguinte: o ativo B ele tem maior retorno do que C, no entanto, é o mesmo risco, né? Mesmo desvio padrão, mesmo risco. Isso aqui se chama dominância. O que quer dizer isso? O investidor, ele não vai olhar para esse ativo C. Ele vai olhar para esse ativo C e falar o seguinte: olha, espera aí, eu tenho um ativo que tem um retorno menor e um risco do mesmo tamanho, eu esqueço isso aí. Eu não quero saber desse ativo. O ativo B domina esse, né? Ele tem preferência por esse aqui. Eu não vou usar o ativo C em hipótese alguma. Muito embora a gente fala em dominância, essas coisas todas, mas o que ocorre, gente, é engraçado, porque as pessoas, muitas vezes, elas não têm essa noção, né? O cara vai lá, um ativo que tem muito mais risco, menos rentabilidade média e tal, o mesmo retorno médio, e o cara ainda assim ainda aposta no ativo C, né? Quer dizer, não é o investidor racional, mas isso não importa, tá? Mas na lógica, evidentemente, isso aqui seria dominante, né? O C seria dominado por B e o B dominante em C. Já o ativo A em relação ao ativo B, ele tem um certo grau de aversão ou paixão ao risco. Isto é, de repente eu tenho a paixão ao risco, eu prefiro um risco maior, mas eu tenho um retorno maior. Aqui eu prefiro um risco menor, mas tenho um retorno tem um retorno baixo, mas o meu risco também é baixo em relação ao A. Então, aqui A e B já é uma questão de preferência, já é uma questão de aversão ou paixão ao risco, tá? Então, mas nesse caso, o B domina o C. Essa foi uma característica observada por Markowitz, né? Então, o ativo C não será escolhido por dominado pelo ativo B. A escolha entre B e A não é tão clara, pois dependerá das preferências do investidor quanto ao risco. A única afirmação a priori é que, para maiores riscos, o investidor exigirá maiores retornos, que é o que a gente está vendo até agora. O retorno de uma carteira de ativos é uma média ponderada dos retornos ativos individuais. O peso aplicado a cada retorno corresponde à fração do valor da carteira aplicada naquele ativo. Então, veja que essa fórmula é muito parecida com a fórmula do evento, né? Quer dizer, eu tenho o retorno do ativo vezes a probabilidade, na realidade aqui é o percentual aplicado em I, né? E aqui o retorno da carteira. Então, para cada I seria cada um dos investimentos, né? I seria cada um dos ativos. Então, eu tenho três ativos, X1, X2, X3, né? Com R1, R2, R3 e assim por diante. Tem quatro ativos e assim por diante, né? Então, isso seria o retorno de uma carteira. Por exemplo, se eu tenho, óbvio que eu tenho R$ 100,
eu vou botar 20% desse 100 num determinado ativo, 30% no outro e 50% no outro, né? Então, eu vou ter 100% aplicado. Tá? Então, essa é a lógica. Então, o XI aí é um valor tal qual o somatório, um valor percentual tal qual o somatório é igual a 1. Né? Então, para a carteira composta de A e B, bem, aqui eu estava falando de retorno. Mas vamos supor que eu tenho uma carteira de 2 ativos, aí eu tenho retorno X1 ou XA vezes RA, mais XB vezes RB. Tá certo? Agora, qual é o risco dessa carteira? Aqui é o retorno da carteira. Qual é o risco dela? O risco dela é dado pela variância do retorno. Qual é a variância? É o risco do ativo A, ou a variância do ativo A. O que é a variância? A variância é sigma A ao quadrado. Então, a variância do ativo A vezes a ponderação dele. Como isso aqui é ao quadrado, isso aqui também está representado ao quadrado. Da mesma forma, mas se a carteira é AB, eu tenho a variância de AB. Só que, olha só, eu tenho a variância de A mais a variância de B, mas eu tenho a relação entre A e B. Essa relação entre A e B é dado pelo que a gente chama de covariância entre A e B, que na realidade, vezes a fração aplicada em A, a fração aplicada em B, 2 vezes. Por que 2 vezes? Porque eu tenho a, a fração aplicada em A, a fração aplicada em B, vezes a variância, a covariância de AB, e tenho a fração de B aplicada vezes a fração de A, vezes covariância de BA. Só que covariância de AB e covariância de BA são iguais. Da mesma forma, eu multiplicar XA vezes XB ou XB vezes XA é a mesma coisa. Então, é por isso que é 2 vezes. Isso, na realidade, é uma matriz, onde você multiplica sigma 1, ou sigma A, sigma B, você tem sigma A, sigma B, né? E você vai ter sigma A, desculpe, sigma AB, depois você tem sigma BB e sigma BA, né? Então você tem a diagonal é sigma A e sigma BB. E que aí dá sigma ao quadrado de A, né? Que sigma A vezes sigma A, né? Não sei se estou entendendo, é uma matriz, né? Sigma A, né? Sigma A vezes sigma A, sigma B vezes sigma B na diagonal. Sigma AB e sigma BA, né? Ou sigma A vezes sigma B, sigma A. Na realidade, não é um vezes o outro, é covariância. Então, sigma A é variância, sigma BB é variância, sigma AB é covariância e sigma BA é covariância. Então, fica, na realidade, uma multiplicação de matrizes. E o X1, XA e XB é um vetor multiplicado por essa matriz, por isso que dá isso aí. Multiplicado de novo por XA e XB. Tá? Então, na realidade, é uma multiplicação porque a variância é um valor de variabilidade ao quadrado. Então, por isso é que você multiplica matrizes quadradas, né? É uma matriz quadrada vezes 2 matrizes, 2 vetores, XA e XB vezes XA e XB, né? Vezes a matriz ao quadrado, XA e XB. Não sei se eu fiz confundir mais vocês, mas de qualquer forma é uma multiplicação quadrática, né, de matrizes, por isso que dá isso aí, tá? Isso, então, é o produto de um vetor XAB, da matriz sigma A, sigma B, e do vetor XAB também, de novo, né? Ele na horizontal, depois ele na vertical, multiplicado para dar um valor real final, né? Então, são matrizes quadráticas, a matriz variância e covariância, multiplicado pelas matrizes das frações, né? Bom, é isso que mas de qualquer forma dá isso aqui. Se vocês quiserem testar depois, testem lá. Depois até eu posso mostrar isso para vocês. Vai ficar mais claro quando a gente dá o exercício. Então a gente tem a fração investida em A, a fração investida em B, a variância do retorno do ativo A, que é essa aqui, variância do retorno do ativo B, e a covariância. E por isso que é 2 vezes, porque eu tenho sigma AB e sigma BA, que é a mesma coisa. Então a covariância dos retornos A e B.
Então, na realidade, resumindo assim na forma qualitativa, sem ser matemática, é o risco de A, o risco de B e o risco da composição, da correlação entre A e B. Tá? Esse é o risco da carteira. Veja que isso é variância. Então, se eu tirar a raiz, eu tenho desvio padrão. A raiz quadrada disso, eu tenho desvio padrão. Tá? Que é uma medida, como eu falei para vocês, uma medida mais interessante de risco, né? Porque ela tem uma unidade de medida mais lógica, né? Então, se eu fosse falar em termos de N ativos, porque ali nós mostramos só para 2 ativos, eu teria as variâncias de cada ativo, que, né, se tivesse 3, seria a soma dos 3, né? Aqui eu teria um x, sei lá, C, ou sigma C, ou xd, sigma D, ou então x4, x5, sigma 4, sigma 5, assim por diante. E aqui eu teria as covariâncias, né? Então veja que aqui é somatório de somatório. Então eu tenho aqui as covariâncias, né? Então se fosse 3, eu teria, vamos supor, 3 ativos. O x1 com o x2, né? O x1 com o x3 e o x2 com o x3. Então veja que seriam 3, né? Aqui eu só tenho um caso, né? Um caso, xa e xb. Digamos que eu tivesse x1, 2 e 3, x1 com x2, x1 com x3, x2 com x3, 2 vezes cada um, né? Então eu teria 2 vezes para cada um deles, né? Para cada uma dessas repetições aí. Tá certo? E se a gente fosse fazer matricialmente, vocês vão ver que dava da mesma forma, né? Seria uma matriz 3 por 3, né? E multiplicado por um vetor de 1, 3 e 3, 1. Vai ficar um valor no final, 1, né? Que é um valor final que representa o risco, né? Um valor escalar que representa o risco. Agora, baseado naquela função de risco que a gente viu lá, que é a variância, que a gente falou agora, que é um produto de matrizes, eu posso dizer o seguinte: a covariância ela mede como os retornos dos ativos variam em conjunto. O que eu estou falando com isso? Eu tenho o risco do ativo 1, o risco do ativo 2, né, ou A e B, sei lá. Aí eu tenho o risco da correlação entre os ativos 1 e 2. Da mesma forma, se eu tiver um terceiro ativo, eu tenho o risco do ativo 1, o risco do ativo 2, o risco do ativo 3 e o risco da correlação entre os ativos 1 e 2, 1 e 3, 2 e 3. Então eu tenho, somado aquele risco de cada ativo, eu tenho somado o risco dos ativos, da correlação entre os ativos. Se essa correlação é negativa, isso é importante. Por exemplo, se eu tenho dentro dos meus ativos da minha carteira, eu tenho o dólar, né, o investimento num câmbio, né, num ativo de câmbio, pode ser o próprio dólar, né, investimento no ativo dólar, ou então num investimento em dólar, né? E a bolsa, vamos supor que se fosse o Ibovespa, seria a bolsa, não sei se vocês sabem, ele é um ativo, né? Você pode investir no índice da bolsa, chamado Ibovespa. Ele é um ativo. Esses 2 ativos, têm correlações negativas. Por que eles têm correlações negativas? Percebam bem, quando as pessoas estão investindo na bolsa, né, o dólar está baixo, as pessoas pegam dinheiro, mesmo especulativo, né? Pegam dinheiro e jogam na Bolsa de Valores. Se o dólar está alto, eles tiram da Bolsa de Valores e jogam no dólar, num ativo representativo da moeda estrangeira cambial, né? Do dólar. Então, por que eles fazem isso? Porque eles estão fugindo. A Bolsa está dando baixa, eles estão fugindo da Bolsa, vão lá, jogam no dólar, né?
Ah, o dólar está ficando baixo, o Brasil está com muito dólar no mercado, tá, o dólar está baixando de preço, porque tem muito investimento no Brasil. O que, que o cara faz? Ele vai lá e pega o dinheiro dele e joga na Bolsa de Valores. Então, o que, que acontece? Eles têm uma correlação negativa, esses dois ativos. Então, se vocês perceberem bem na fórmula que a gente está comentando aqui, ó, vou botar essa não, que essa aqui tem mais de 3 ativos, mas nessa aqui que é mais simples. Se isso aqui for negativo e a covariância ela pode ser negativa, a correlação não. A correlação ela quer dizer, também, a correlação também, a variância não, mas a covariância pode ser negativa. A variância jamais, porque a variância é um valor ao quadrado. Né? Isso aqui é uma variância. Então, como um valor ao quadrado não pode ter valor negativo. Isso aqui é covariância. A covariância, nós vamos ver um exemplozinho, vocês vão ver que os valores podem ser negativos. Justamente porque ela representa a relação entre dois ativos. Então, uma hora que um ativo está subindo, o outro está descendo. Então, ela tem uma curva descendente. Essa curva descendente representa um valor negativo, um beta negativo. O beta é a inclinação da curva. Se a inclinação da curva é negativo, é porque enquanto um está crescendo, né, eu tenho um gráfico assim, em queda. Enquanto um ativo está crescendo, o outro está diminuindo. Né? Por isso é que é negativa essa correlação. Então, e essa covariância. Então, a correlação ou covariância sendo negativa, esse valor aqui é negativo. Então, o que, que acontece com o meu risco? Ele diminui. Né? Então, o que, que acontece? Se eu tenho dois ativos em que um aumenta e o outro diminui, essa correlação é negativa. Se essa correlação é negativa, o meu risco tem que diminuir. Óbvio. Não é? Veja que o negócio é legal, né? A matemática explica muito bem essa questão do risco. Por isso, essa sacada no Markowitz aí de falar: olha, a variância e a covariância representa risco, né? Então, tem o risco da carteira através desse modelo. Né? Foi uma sacada legal, uma coisa simples na realidade, se a gente for ver matematicamente, não é uma coisa muito complexa. E essa matemática, que é de correlação, essa coisa vem de séculos, não é do século passado, né? Não é nem do século retrasado. Esse raciocínio vem até bastante tempo. Mas, enfim, ele formalizou. O que é formalizar? Formalizar, botar matematicamente, né? Explicar matematicamente as coisas, né? que a vida nos apresenta, e que a estatística nos apresentou, ele botou matematicamente, representou estatisticamente isso aí. Bom, a covariância mede como os retornos ativos variam em conjunto. Se eles apresentarem desvios positivos e negativos nos mesmos momentos, a covariância será um número positivo. Né? Se eles crescerem juntos e caírem juntos, ela é positiva. Né? Por exemplo, eu tenho uma reta assim. Se uma das variáveis for caindo, a outra variável cai também. Se eu tenho uma reta assim, se uma variável sobe, a outra está caindo. Não é isso? Tem uma coisa assim, certo? Quer dizer, é uma reta descendente ou ascendente, depende do comportamento, né? Então, o coeficiente de correlação, isso aqui é uma representação, não sei se vocês lembram disso, quando vira estatística. O coeficiente de correlação ele é representado pela covariância dividido pelo produto dos desvios padrões. Então, eu tenho covariância de IJ dividido pelo sigma I, sigma J. Então, aqui é covariância, aqui é desvio padrão multiplicado. Desvio padrão de I vezes desvio padrão de J. Então, covariância de I e J correlação de IJ é a covariância de IJ dividido pelo desvio padrão de I vezes desvio padrão de J. Não é isso? Esse valor, não sei se vocês lembram também, ele vai de -1 a 1. Ele não pode ser menor do que -1 e ele não pode ser superior a 1. Ele está nesse intervalo. Ele pode ser 0. Ele pode ser menos 0,8, menos 0,9. Ele pode ser 0,8, 0,7, 0,5. Né? Tem uma tabelinha lá, não sei se vocês lembram. Né? Pega lá os alfarrábios lá de estatística, vocês vão lembrar um pouco alguma coisa disso aí. Mas isso é o conceito de correlação.
Se vocês tiverem dúvida, eu posso fazer uma revisão depois aí com o pessoal de graf, não, da pós-graduação, não. Mas o pessoal da graduação eu posso fazer. Bom, então, gente, olha só. O máximo valor que eu tenho é mais 1. O mínimo valor que eu tenho é menos 1. E eu tenho valor zero. Então, eu vou dar uma geral nessas três situações, só para a gente ver o comportamento da função de correlação, da função de risco, né? Função de risco que nós vimos agora há pouco, aquela função lá. Considerando essa representação. O que é essa representação? Eu posso transformar essa covariância em correlação. Tá? Como? Eu pego aquela covariância lá e multiplico esse correlação por sigma I, sigma J, que é o desvio padrão de I, desvio padrão de J, multiplico a correlação por esses dois valores, eu vou ter a covariância. Então, se eu substituir esse valor por ρ é a representação da correlação, ρij vezes sigma I, sigma J, é a mesma coisa que eu expressar pela covariância. Tá certo? E eu vou substituir, vou dar um exemplo e vou substituir por essas três situações aqui. Vamos lá, vamos fazer isso. Então está aqui, né? Aqui é só a substituição da covariância pela correlação. Então, covariância de IJ é a mesma coisa que correlação de IJ, ou AB aqui no caso, sigma A, sigma B. Então, sigma AB é a mesma coisa que ρ AB, sigma A, sigma B. Tá? Então, a diversificação reduz o risco da carteira. Para dois ativos A e B, a variância da carteira é dada por isso aqui, como nós já vimos. Eu só substituí esse valor aqui. Ó. A única diferença, vocês vão ver daquela primeira forma. A maior diminuição de risco será conseguida quando a correlação dos ativos for igual a menos 1. Menos 1 é a menor correlação? É menos 1. Veja que o sigma A e o sigma B são valores positivos. Por quê? O sigma A e o sigma B é sigma ao quadrado, raiz quadrada de sigma ao quadrado. Por quê? Antes de achar o desvio padrão, eu tenho que achar a variância. Eu sempre acho a variância antes. Então, a variância é um valor ao quadrado. Então, nunca o meu desvio padrão vai ser negativo também. O que pode ser negativo é só essa coisinha aqui, ó. Porque isso aqui é fração. Isso é fração positiva. Isso é positivo, isso é positivo, isso é positivo, positivo. Aqui é mais. Então, a única coisa, isso é positivo, é posição, coisa negativa é isso aqui, ó, que pode ser negativo, é isso. O resto pode. E que eu falei para vocês, pode ser menos 1, 0 ou 1. Tá nesse intervalo de mais 1 a menos 1. Certo? Então, a maior diminuição de risco, evidentemente que o menor risco será quando isso aqui for menos 1. É o menor risco que eu tenho. Por quê? É o menor valor de sigma da carteira que eu tiver. É quando a correlação é exatamente negativa entre um e outro. Perfeita, a gente chama de perfeitamente negativa. Enquanto o valor está subindo, o outro, na mesma proporção, ele está descendo. Isso é difícil de acontecer, né? É a mesma coisa que a gente imaginar o seguinte: se cair 2 pontos da bolsa, vai subir 1 ponto ou mais. 1 ponto é um exemplo, tá? 2 pontos e 1 ponto é um exemplo. Vai subir 1 ponto do dólar. Se cair 4 pontos da bolsa, vai subir 2 pontos do dólar. Você vê que ele é proporcional, né? Se eu multiplicar por 2 um, eu multiplico por 2 o outro. Se eu multiplicar por 3 um, eu multiplico por 3 o outro. Então fica uma coisa proporcional. Se tiver essa proporcionalidade, eu tenho menos 1. Se for positivo ambos, eu tenho mais 1. No meio disso, eu tenho as questões que podem acontecer. A bolsa não necessariamente ela cai 1 ponto ou 2 pontos quando o dólar sobe 1 ponto. Ela pode cair 3 uma hora, outra hora ela pode cair 2, outra hora ela pode cair meio, mas ela tem uma queda que obedece uma situação linear, né? Então, ela não é perfeita, ela pode variar essa correlação pode ser de 90%, 0,9, menos 0,9, por exemplo, menos 0,8, por exemplo. Depende da medida quando a gente tiver um histórico interessante para fazer esse cálculo. Bom,
Então, a maior diminuição de risco será conseguida quando a relação dos ativos for igual a -1. No mercado de ações, é muito difícil acontecer isso, quer dizer, ter correlações perfeitamente positivas, negativas ou nulas. Eles estão próximos a isso, próximos a 1, próximos a -1, próximos a 0, mas exatamente isso é muito difícil. Quase sempre elas são positivas ou ligeiramente negativas. Então vamos a um exemplo aqui de carteira simples de 2 ativos, só para a gente entender o mecanismo que nós estamos explicando aqui. Óbvio que esses valores aqui são controlados no sentido de, eu peguei esses valores porque eu os conheço e vai dar o valor que eu quero que dê. Isso não quer dizer que todas as carteiras vão ser assim. Estou dizendo essas aí, com esses percentuais, com esses valores que foram escolhidos, para poder dar o resultado que nós vamos dar, e nós podemos analisar essas nuances, né? E essas 3 situações que eu expliquei para vocês. Então, como os dados a seguir, tem 2 ativos, onde a variância ou o risco do ativo A é 20%, o R do ativo A, desculpe, a fração é 1/3, né? O R é 18, quer dizer, o retorno é 18%. No ativo B, eu tenho um retorno de 9%. A fração depositada nesse ativo, digamos assim, investida nele é de 2/3 do meu capital, e eu tenho um desvio padrão de 10%, ou de 0,1. Então, 0,1, 0,2 aqui, né? Bom, qual é o retorno esperado dessa carteira? O retorno eu vou pegar esse valor, multiplicar por esse, somar com esse multiplicado por esse. Então, vamos lá. 1/3 vezes 0,18 mais 2/3 vezes 0,09, isso dá 12%. Então, esse é o retorno do meu ativo. Qual é o risco da minha carteira? O risco da minha carteira, o que eu tenho que pegar? A fração multiplicar pelo sigma. Só que o primeiro é o risco do ativo A. Então, o risco, a variância, né, no caso, então 1/3 ao quadrado vezes 0,2 ao quadrado. Mais agora o ativo B. 2/3 ao quadrado vezes 0,1 ao quadrado, que é esse valor aqui. Mais 2 vezes 1/3 vezes 2/3 vezes 0,2 vezes 0,1. Né? Por que 0,2? 0,2 vezes 0,1, sigma A, sigma B, vezes ρ de AB. Então, a correlação, que eu não conheço. Essa aí é o que eu vou trabalhar e vou variar para poder entender a função risco. Tá? Isso aqui, raiz disso. Né? Como isso aqui que está dentro é variância, tirando a raiz, ou elevando a 1/2, eu vou ter o desvio padrão que é da carteira, que é o meu risco da carteira. Bom, então eu vou ter, fazendo as contas aqui, eu vou ter 0,0089 e aqui também 0,0089. Como eu falei para vocês, isso aqui é um exemplo direcionado para poder a gente trabalhar e entender melhor. Isso não quer dizer que todo o desvio padrão ou todo o risco vai ser desse jeito, com esses valores, né? São valores diversos. Isso aqui é só um exemplo direcionado, como eu falei, para a gente ter o resultado que a gente quer ter. Então veja que se eu botar 1 aqui, eu vou ficar com a seguinte situação. Se eu botar 1 aqui, eu vou ficar, somando e tirando a raiz, vou ficar com 13,34%, que é o risco dessa carteira. Isso supondo que os 2 ativos são perfeitamente correlacionados. Se eles não forem nem um pouco correlacionados, aqui vai ser 0. Então, vou ter esse valor aqui, raiz desse valor, eu vou ter 9,43%. Ao passo que, se for negativo, -1, eu vou ter esse menos esse, vai dar 0. Então, veja, quanto menor não é a correlação, porque aqui, eu não gosto de falar isso, porque a correlação aqui é muito grande. A correlação entre A e B é grande, só que ela é negativa. Quanto menor esse valor, não a correlação, tá, gente? Por quê? Não sei se vocês entenderam o que eu quero diferenciar para vocês. A correlação daqui é alta e a correlação daqui é alta. Só que essa é positiva e essa é negativa. Mas ambas têm altíssimas correlações, perfeitas correlações. Então, Você está se referindo a menor valor absoluto, né? isso. Porque a correlação ela não é dada pelo valor, se ele é negativo ou positivo, não. Aqui é correlação nula. Aqui realmente a correlação é baixa, é a mais baixa de todas. Aqui não tem correlação.
Essa correlação aqui é zero, entre A e B. Agora, aqui existe correlação, só que ela é inversa, entendeu? Por exemplo, é o exemplo que eu dei do dólar com o Ibovespa, o indicador da Bolsa, né? O ativo da Bolsa, que indica a Bolsa. Existe alta correlação. Por que alta correlação? Porque eu sei que quando a Bolsa sobe, o dólar, os ativos em dólar estão baixando. Ou vice-versa. Eu sei quando os ativos em dólar sobem, a Bolsa está baixando. Então, essa correlação é altíssima. Por quê? Ora, porque existe correlação entre essas duas variáveis. Só que elas são negativas, são inversas, né? A representação delas é inverso, indiretamente proporcionais, mas são proporcionais. Entenderam a diferença disso? Correlação negativa não quer dizer baixa correlação. Quer dizer que são inversas, correlações são inversas. Enquanto um ativo sobe, o outro desce. Correlação baixa é aquela que é próxima de zero. Isto é, que relação eu tenho? Eu tenho relação zero com uma variável, tenho relação zero com outra variável. Né? Então, quer dizer, não influencia outra variável. Tem menor influência com a outra variável. Então, a correlação é zero. Agora, aquela variável tem influência da outra, só que é negativa. Isto é, quando todo mundo está investindo no dólar, a bolsa cai, porque o pessoal pega o dinheiro, de vez de jogar na bolsa, joga no dólar, no ativo dólar. Então, existe alta correlação aí, só que é negativa, é inversa. Enquanto um está tirando dinheiro, o outro está botando dinheiro. Certo? Diferentemente de outras variáveis que têm correlação positiva, né? Que é o caso do mais um ali. Entenderam essa diferença? Então, isso é importante, tá, gente? Vocês não fazerem confusão. Essa confusão vocês fazem muito. Eu falo em baixa correlação, todo mundo pensa que é negativa. Não é. Então, observa-se, portanto, que à medida que o coeficiente de correlação diminui, alguém quer falar alguma coisa? Professor, tem uma coisa que explica muito bem, não sei se já ouviu falar no Ray Dalio, sabe? Pode falar, Ele vamos lá. fala, ele fala exatamente do o santo grau dos investimentos e qualquer ativos, mais especificamente, que ele fala especificamente da relação risco e retorno dos investimentos e falando que na correlação que vai realmente diminuindo com essa correlação tanto negativa ou positiva, saindo de 60% até 10%, seu rendimento pode ser maior, assim, mostrando o risco e retorno. É bem interessante, aí eu acho que ajudaria um pouco a entender uma parte disso que o senhor está falando. Beleza, você viu isso aonde? Se você tiver o site disso, pode botar no nosso WhatsApp, aí o pessoal quiser consultar, beleza? Tranquilo. Tem no livro dele, que é o Principles do Ray Dalio. Tá, eu nunca vi, não, eu nunca li, desculpa, eu nunca li esse livro, não. Mas beleza, porque às vezes de repente você tem algum ponto um site que pode entrar, que pode ter isso aí. Isso aí também, o professor, eu tenho nas minhas aulas, quem quiser ver lá nas minhas aulas de estatística, eu tenho lá uma coisa de aula de estatística no Moodle, que é se vocês, deixa eu botar aqui para vocês no chat aqui. Vou botar aqui o negócio. Como é que é o nome, meu Deus? EDI. Aqui é a EDI 2021. É o código, quem quiser entrar lá, tá? No Joca lá, a EDI é uma curso que eu dou de estatística, é análise estatística de dados e informação. Mas mais conceitos, tá? Não tem muita prática, não, é mais teoria. Mas lá tem, se vocês vão ver a aula de correlação lá, botei no chat, tá? Aula de correlação, vocês vão ver lá vocês vão ver lá, é só procurar o tópico correlação, que vocês vão ver lá
as aulas de correlação, vai ficar muito claro lá também, tá? Mas tem Professor, você quer a a sugestão senha ou é o do nome da Pedro aí. disciplina? Fala, Gerson, desculpe. Tem a sugestão do Pedro aí também. Fala, Gerson, perdão. Essa aqui é a senha ou é o nome da disciplina lá no Não, Moodle? o AEDI é o nome da disciplina e a senha é AEDI 2021. Perfeito. Tá? Obrigado. É Análise Estatística de Dados e Informações, AEDI. Aí vocês vão lá, está na pós-graduação, mas não tem problema nenhum. A aula é de. O nível bom, é um nível um pouco maior do que o que vocês viram, com certeza, em PE. Mas e é mais teoria, mas ele dá uma explicação legal, tem as aulas, tem as apresentações, dá para vocês. É como se fosse um livro, tá? E além de tudo, tem as minhas aulas também, né? Com essas aulas aqui, essas de estatística, vocês podem ir lá, consultem lá se tiverem dúvidas, tá bom? Fiquem à vontade lá, vocês vão ter essa aula aí. Podem pegar lá e assistir, tá certo? Fiquem à vontade. Perfeito. Bom, Obrigado, professor. nada, cara. E tem outros casos aí, como o Pedro falou, e tem o professor Nelson também, que tem algumas aulas também de correlação, né? O professor Nelson aí pode dar depois para vocês algumas dicas aí. Bom, então, observe-se, portanto, que à medida que o coeficiente de correlação diminui, o risco da carteira também diminui. Se o coeficiente for igual a -1, a carteira composta por 1/3 de A e 2/3 de B será sem risco, pois o desvio padrão é igual a zero. No caso de -1, entre -1 e 1, o risco cai, mas não é totalmente eliminado. Então, assim, correlação baixa ou correlação negativa não quer dizer que não tem alta correlação, mas ela é negativa. Mas o risco com certeza diminui. Correlação negativa, risco diminui, isso não tenha dúvida, tá? Quando a gente fala de correlação e negativa, o risco está diminuindo. Então, aqui o que ele faz aqui, quando o ρ é igual a 1. Então, quando o ρ é igual a 1, eu vou ter o quê? Admite-se que o retorno do ativo A e B se correlacionam perfeitamente, logo o retorno do desvio padrão carteira serão dados por... Aí, se eu pegar o retorno é esse, né? Pegar o desvio padrão, substituir por 1 aqui, veja que eu vou ter quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então, eu posso dizer que isso aqui é igual a esse mais esse ao quadrado, e como isso aqui é desvio padrão, é raiz. Então, eu vou ter, na realidade, xa sigma A mais xb sigma B. Isso quando o ρ for igual a 1. Nesse caso aqui, o ρ igual a 1, eu vou ter isso aqui. Tá certo? Então, no segmento, se eu fosse botar naquele gráfico de carteira do Markowitz, eu ficaria... Essa função aqui, se eu fosse botar num gráfico linear, eu teria isso aqui, ó. Tá certo? Então, conforme o XA e o XB, eu vou ter a situação próxima que vai saindo disso aqui até isso, né? Se for zero lá, o B, né, tal, eu vou ter essa situação. E se o A for zero, vou ter essa situação, mas o intermediário seria essas duas coisas aqui. Isso na hipótese de A ser menor que B, né, gente? Óbvio. Professor, Oi. tentei fazer a inscrição aqui na disciplina. Ela está fechada. Está falando que fechou 29 de julho o período de inscrição, né? Tá. Eu abro ela, não tem problema, tá? Eu abro ela lá. Tá bom, Tá? obrigado. É porque ela pode ter fechado porque eu não movimentei, né? Aí eu botei uma data, ela pode ter fechado, mas eu abro ela lá, não tem problema não. Tá bom? Mas Obrigado, professor. amanhã ela deve estar funcionando aí. Eu tenho que lembrar. Se você puder até me lembrar no WhatsApp, eu agradeço, que eu não esqueço. Mas, de repente, mesmo você não lembrando, eu lembro e faço. Tá? Mas se você puder, pode mandar no WhatsApp lá que eu lembro. Então, bom, beleza. Outra situação é quando é -1. Se for -1, eu vou ter uma situação que eu vou ter A até um valor O e O até B. Né? Aqui, o segmento A, O, B representa o lugar onde deve se situar as combinações possíveis relativo A e B. O segmento OA é ineficiente. Por que ele é ineficiente, gente? Olha só, se eu tiver o risco aqui, ó, eu vou ter um retorno aqui ou aqui, não é isso?
Como esse OA é uma situação dominada por OB, então eu posso esquecer isso aqui, o OA. Então eu vou ter, na realidade, em termos de... Veja que isso aqui é em termos de gráfico. Eu não sei se vocês entenderam, esse gráfico é na situação onde essa função aqui, ó, esse valor aqui, né, é menos 1. Quando esse valor é menos 1, eu tenho aquela função lá, tá? Essa função aqui, ó. Essa função, essa reta OA é dominada por essa reta OB. Por quê? Retorno aqui, aqui mesmo, né? Olha aqui, eu tenho um risco aqui, o retorno dessa aqui é aqui, ó, praticamente, né? E esse aqui é aqui. Então, essa OA, essa reta OA é dominada pela reta OB. Então, pode esquecer a reta OA para essa finalidade. Quando ele está entre menos 1 e 1, aí ele tem essa função aqui, ó. E essa função aqui, ela tem um ponto ótimo, de menor risco, e que é uma parábola, né? Um ponto mínimo dessa parábola, que é um ponto ótimo, que é de menor risco e maior retorno. Não é isso? Claro que aqui é maior retorno, mas veja que o risco é grande. Então, o ponto ótimo é a relação entre risco e retorno, ou retorno e risco, que é a melhor relação existente, que é esse ponto aqui de mínimo dessa função, que é uma parábola. Veja que essa função aqui é uma parábola, né? Então eu tenho, na realidade, se eu for olhar aqui aquela função não está muito bem representada, mas porque ela fica um pouco mais, é por causa do desenho que não está bom. Mas esse arcozinho que vocês estão vendo aqui é isso aqui, tá, gente? É isso aqui, tá? É esse arco aqui, tá? Então, veja que aqui eu tenho uma função que representa toda aquela situação lá, para qualquer situação, inclusive, né? Para qualquer número aí. Lógico, aí eu estou falando só de uma carteira de 2 ativos. Óbvio que se eu for representar 3, 4, ele tem uma função, mas como ela é tridimensional, né? 4, 5 dimensões, eu não tenho, visualmente, eu não tenho muita condição de ver, né? Essa aqui é bidimensional, dá para eu ter uma ideia. Tá? Então a função, na realidade, seria essa. Tá? Basicamente essa aqui, por quê? Porque está entre menos 1 e 1, que é todas as possibilidades, né? Então eu tenho essa função que é a carteira, é a determinação da carteira ótima de risco mínimo do nosso amigo Markowitz, que ganhou o prêmio Nobel lá. Tá certo? Em 52. Então, determinação do ponto O na curva AB. Esse é o ponto O da curva B, né? Aqui a função. Como é que eu acho o ponto mínimo, o ponto ótimo, desculpe, de risco mínimo? Esse é risco mínimo, né? O menor risco é esse aqui. Como é que eu acho esse ponto ótimo? Quer dizer, na realidade eu quero eu quero o ponto mínimo de uma parábola, não é isso? Não é uma parábola completa, mas é uma parábola. Qual é o ponto mínimo de uma parábola? Como é que eu faço de uma função? O que eu faço? Eu derivo, não é isso? E igual a zero, que é o que eu faço aqui. Pego aquela. Veja que eu estou achando o ponto mínimo do risco da carteira, tá, gente? É do risco, né? Então, veja que eu não coloquei aqui o retorno, só coloquei o risco. Então, é o ponto mínimo do risco mínimo, né? É o ponto ótimo da carteira de risco mínimo. Então, aqui é risco mínimo, né? Então, eu derivo igual a zero, eu vou achar esse valor. Eu acho um valor. Se eu tiver o sigma, né, daquele ativo, tiver o RO daquela carteira e o sigma dos ativos, eu vou ter como calcular por essa o melhor valor a ser investido em A e a ser investido em B, porque isso aqui é a frequência, né? Ou a melhor fração, né? Então, vou ter a melhor fração para investimento em A e fração para investimento em B. Então, quando eu tenho o risco de um ativo, o risco de outro ativo, ou de um, ou de dois, ou de três, ou de quatro,
e tenho as correlações, eu consigo, através disso aqui, ou então de uma derivada de uma matriz, né? Depois nós vamos ver isso na próxima aula. Quando eu consigo fazer isso, eu consigo achar as melhores aplicações para os ativos, né? Considerando o risco mínimo. E aí eu posso fazer aquela jogadinha, isso pode ser feito no Solver, no Excel, ou então no Risk Simulator, né, que usa o Solver para otimização, e o professor vai mostrar isso para vocês. Então, o que acontece? Você pode fazer aquela brincadeira, olha, eu quero um risco baixo, um retorno alto, eu posso fazer uma fração que se chama índice de Sharpe, risco sobre retorno, ou retorno sobre risco, né, e falar, olha, eu quero maximizar isso aqui, né? Eu quero maximizar o retorno sobre o risco, não minimizar isso. Eu quero, né, faço através do solver, maximiza a função retorno sobre risco. Qual as restrições? Que a soma seja 1, né, das frações e que o meu risco seja mínimo, né? O meu risco seja calculado dessa maneira aqui. Aí eu tenho que botar esse cálculo lá na matriz, né? Lá, essa matriz, cálculo dessa matriz lá no Excel. E aí a gente sabe fazer isso, vocês vão ver como é que faz isso no Excel. Fazendo pelo cálculo de matriz lá, de minimização de matriz, depois vocês colocam lá. Quer dizer, põe a matriz e depois pede para minimizar no solver. Então não é uma coisa muito complexa. Vocês vão ver, eu vou dar alguns exemplos. Esses exemplos estão lá, inclusive, no Moodle de vocês, aí não é do a EDI, é de vocês, tá? O Moodle de vocês lá, que é o tanto do Graph, pessoal da pós, como do pessoal da graduação, tá lá, tá? Tá lá no Moodle de vocês, lá tem esses exemplos, tem essa apresentação e tem esses exemplos que nós vamos dar na próxima aula, tá certo? Então aqui eu tenho as combinações eficientes, né? Aqui do que se chama linha de capital, linha de mercado de capital. Então eu tenho aqui o ponto mínimo. Isso aqui é mais uma teoria sobre essas linhas de mercado de capitais, tá? E aí entra no CAPM, tá? Que eu não vou dar isso para vocês, mas não agora, tá? Então esse aqui é a tal da diversificação. Nós vamos ver isso mais adiante com melhor. Aqui tem alguns exercícios, se vocês quiserem praticar, e aqui entra noutra coisa, né, que em outras aulas nós daremos, tá? Eu queria dar essa aula apenas para a gente já entrar nessa parte de Markowitz, tá? E aí a gente, na próxima aula, para o pessoal da pós-graduação na terça-feira, para o pessoal da graduação na quarta-feira, tá? A gente vai dar esses exemplos. Eu dou esses exemplos para vocês, tá bom? E aí vocês já sabem que esses exemplos também têm lá no Moodle. Estão lá bem no Moodle com exemplos, inclusive de 5 ativos, não só de 2, mas de 5 ativos e tal. Então tem bastante coisa interessante como exemplo lá. E o que eu tinha que dar para vocês hoje é isso. Eu não dei muito tempo para o professor Nelson hoje, mas na próxima, depois da aula de terça e quarta-feira, na aula de segunda eu não vou nem falar nada, só vou falar para o professor Nelson mandar bala, que é ele que vai dar aula para vocês na segunda-feira. Tá bom, gente? Então, o que eu tinha falado para vocês hoje era isso. Tem alguma pergunta em relação a isso aí? Eu vou fechar a gravação. Tá tudo bem? Tudo certo, professor.